Bem, o meu tema é rateio de despesas, as consequências para PIS/COFINS e ISS, né? Enfim, como hoje nós tratamos esse tema dentro do âmbito do conceito de receita, eventualmente dentro do âmbito do conceito de prestação de serviços. Segundo ponto importante introdutório do tema é que cada vez mais nós identificamos esse instituto como uma coisa muito comum no mercado, enfim, empresarial. Hoje, grandes grupos com o intuito de dividir despesas comuns realizam contratos ou instrumentos de rateio de despesas e, justamente numa ideia de sinergia, de economia em várias áreas, eles procuram justamente segregar ou suprir essa necessidade ou evitar essas cumulações de funções dentro de um mesmo grupo de empresa. Enfim, eventualmente, para quem nunca teve ou se deparou com um tema como esse, só para efeito exemplificativo, é muito comum um grupo de empresas dividir uma assessoria jurídica, né, de um departamento que não há necessidade de tributaristas em todas as suas empresas, né, ou mesmo questões relacionadas à contabilidade, ou questões relacionadas a RH, não precisamos de 10 diretores de RH num único grupo empresarial, enfim, faz parte dos negócios, é uma tendência hoje mundial nesse sentido e, portanto, o rateio de despesas funciona como um instrumento de economia dentro desse processo empresarial. O que se vê também agora, modernamente, é o rateio de despesas internacional, não só com empresas domésticas, mas empresas internacionais, chegando ao ponto, só também exemplificativo, de algumas empresas estrangeiras ratearem custos de funcionários lá fora para atenderem, por exemplo, questionamentos dentro do Brasil. Isso, em termos internacionais, chama-se o split payroll, que é justamente fazer um split dentro na área de RH. Por exemplo, uma empresa multinacional tem o counsel, que é o jurídico lá fora, e ele presta serviço para a filial aqui no Brasil, ou para a subsidiária no Brasil. Então não é de se espantar que no mundo globalizado, onde a economia ela se insere em todo o processo empresarial, que a discussão que nós vamos ter hoje aqui, eu vou me restringir à questão doméstica, nós também não tenhamos daqui a algum tempo nesse congresso discutir o rateio de despesas ou esse split payroll internacional, quando grupos de empresas se tornam realmente globalizados. Então, é um tema moderno, é um tema existente nas grandes empresas e, portanto, de muita utilidade prática. Dentro dos meus 15 minutos, por isso vou ser bastante sintético, segundo ponto, já vou ao final. Né? Qual é o meu entendimento? Rateio de despesas só é possível sobre atividade meio, nunca sobre atividade fim. Parece também razoável pensar assim. Eu não posso dividir o core business como despesas de um grupo. Eu posso dividir um acessório. Eu posso dividir aquela atividade que não tem a finalidade precípua da companhia. Eu posso dividir contabilidade, desde que não seja uma empresa de contabilidade. Eu posso dividir o jurídico, desde que não seja uma sociedade de advogados. Eu posso dividir a questão de RH, desde que não seja uma empresa de branding ou de RH em termos de core business. Ou seja, o pressuposto para entender rateio de despesas é justamente analisar as atividades e ter a plena convicção de que elas são atividades meio e não atividades fim. Então, esse é o segundo grande pilar para se ter esse conhecimento de rateio. Terceiro ponto. Se é uma atividade meio e não uma atividade fim, atividades meio podem ser consideradas prestação de serviço? E aqui nós vamos falar um pouquinho de ISS, porque o programa também prevê ISS. A resposta também simples, com base nessa premissa de que é uma atividade meio só que compõe eventuais rateios de despesa, é que, obviamente, sendo atividade meio, né, um serviço para si mesma, na medida em que é um grupo empresarial, eu não posso considerar efetivamente uma atividade meio como prestação de serviço. 4 itens basicamente nos reforçam isso. Na atividade meio,
não há bilateralidade no sentido de contraprestação, de pagamento por algo que tem uma contraprestação. Atividade meio não tem onerosidade, na medida em que o repasse de despesas nada mais é do que um repasse de custo, de despesas. E não há aí o intuito lucrativo, portanto nós não teríamos a onerosidade. Terceira característica importante também é necessariamente a atividade meio não tem a comutatividade, que é justamente essa ideia de direitos e deveres, né? Operações comutativas, onde existe a questão do fair, ser justo entre aquilo que se presta e aquilo que se dá, né? Ou seja, com certeza nessa operação nós não temos a onerosidade, né? E também dentro dessa ideia a consensualidade, né? No caso de existirmos a atividade meia, ela não pressupõe esse acordo, né, consensual entre partes. Na verdade, nada mais representa do que, inicialmente dissemos, uma atividade meio para rateio de custo e, portanto, não preenchendo esses 4 requisitos, vamos dizer, básicos para a definição do que seria prestação de serviço. Consequência disso é que hoje o rateio de despesas há uma intenção ou há uma ideia de que não haveria, obviamente, por não caracterização do serviço, por não existir esse serviço para si mesmo, e no sentido de ser atividade meio, nós estaríamos fora do campo de incidência do ISS. Essa seria a primeira conclusão que nós temos. Bem, e como nós entraríamos no conceito de rateio de despesas para definir PIS/COFINS? Obviamente que aí nós partimos um pouco do conceito de receita. Eu não vou repetir tudo que já foi dito na mesa, só para não cansá-los, mas basicamente o rateio de despesas, ele pressupõe que não haja efetivo um ingresso definitivo, né, de qualquer valor ao patrimônio, a uma universalidade patrimonial. Daí porque ele não caracterizaria como uma receita, e sim como um ingresso de caixa. Mas para que isso efetivamente ocorra, e normalmente o grande erro nos rateios de despesas empresariais que são feitos, é justamente na forma de mensuração do rateio, né? Ou seja, existem muitas empresas que falam rateio é atividade meio, ok, rateio não é prestação de serviço, não preenche os 4 requisitos, rateio não é receita, é ingresso de caixa, perfeito, né? Mas morrem no final. Por quê? Porque não mensuram efetivamente o que é esse rateio de despesas. E basicamente 2 métodos para mensurar rateio de despesa. Método da receita, atribuir receita a cada parte do eventual atividade realizada, né? E o método da imputação do custo. Aí sim, buscar a proporcionalidade entre o custo prestado, né, e eventual o valor cobrado. O grande tema reside justamente no detalhe, né? O que existe hoje é uma mensuração equivocada nos rateios de despesas. As empresas não têm critérios para o rateio de despesas. Algumas fazem timesheet, time log, hora trabalhada, né? Outras calibram esses valores dependendo da conveniência de transferência de resultados, né? Outras não mantêm documentos apropriados, arquivados na companhia para demonstrar o rateio de despesa, quando na verdade o rateio de despesa, se entendido com aquelas premissas que eu expus inicialmente, ele tem uma simplicidade dentro dessa posição, ou seja, deve-se adotar um critério, um método de aferição que reproduza aquilo que nós estamos falando como atividade meio e não como atividade fim. Com relação à posição das autoridades tributárias, ela hoje só vem admitindo o método da imputação de custos e não o método da receita. Existem decisões hoje do CARF admitindo sistemas de mensuração assemelhados ou com alguma razoabilidade, como por exemplo débito por hora dos profissionais e uma atribuição de um valor hora X, né? Ou algum método relacionado a um laudo pericial que diga qual é o valor desse rateio, mas em princípio a autoridade tributária adota e concorda com a mensuração pelo método da imputação, né? E a jurisprudência hoje do CARF
dá uma maior flexibilidade desde que o método seja razoável e, portanto, adequado ao rateio de despesas. E, por fim, relacionado à questão do PIS/COFINS, obviamente que esse não é o entendimento da Receita Federal. Nós temos várias consultas onde a Receita Federal entende de que o rateio de despesas seria a base de cálculo do PIS/COFINS, mas dá para se dizer hoje que a maioria da segunda seção do CARF, que é a que julga PIS/COFINS, vem entendendo não uma jurisprudência absolutamente consolidada, mas pode-se dizer uma jurisprudência já bastante desenvolvida, favorável à não inclusão do rateio de despesa como base de cálculo do PIS/COFINS, desde que o método seja correto e, 2, a contabilidade também seja bem realizada. Infelizmente, o que existe é que muitas empresas fazem a contabilidade de forma equivocada quando da descrição desse método e, enfim, a essência daquilo que foi contabilizado não reproduz efetivamente aquilo que constou como operação realizada. Então nós temos muitas jurisprudências do Conselho que, apesar de entender do rateio de forma corretamente, ele glosa na medida em que as questões administrativas ou não essenciais não estão coadunadas com aquele contrato que foi feito de rateio de despesas. É o que a gente tem visto mais comumente em termos de CARF. E por fim, o que me pedem para falar é justamente a respeito de PIS/COFINS sobre perdão de dívida, que é um tema ainda bastante difícil e discutido, né? Contabilmente, o perdão de dívida é receita, né? Não existe grande dúvida na contabilidade de que qualquer dívida perdoada constitui, portanto, uma receita, né? E, nesse sentido, o fisco, tendo em vista a legislação do PIS/COFINS, que diz que não deve se levar nenhum critério diferente da contabilidade para aferição do próprio tributo, nós teríamos aí uma coincidência com o conceito contábil frente ao conceito fiscal. Jurisprudência absolutamente hoje de CARF inexistente ou praticamente ausente. O que nós temos em perdão de dívida, na verdade, para fim de CARF, para fins de jurisprudência administrativa, são questões relacionadas a débito à conta de sócio, que é um instrumento muito específico societário, onde entende-se que não há imposto de renda para esse fim, nem PIS/COFINS no caso de débito à conta de sócio, né, que é um instrumento específico da lei societária, mas para fins de perdão de dívida não há dúvida de que entende-se que aí existiria um ganho dentro da jurisprudência, portanto, tributação pelo imposto de renda e contribuição social. Já na área do PIS/COFINS, é um tema extremamente novo, né? Eu tenho uma tendência a incluir-me naqueles que entendem que o perdão de dívida é receita, tendo em vista esse lado contábil, mas confesso que também não é um entendimento que tenha sido maturado e definitivo dentro da minha visão do perdão de dívida. Mas, dentro da jurisprudência atual, nós ainda estamos engatinhando nesse tema. Alguns temas específicos de perdão, esse que eu me referi de débito à conta de sócio, já tem jurisprudência absolutamente consolidada no Conselho, mas, com relação a PIS/COFINS, eu acho que ainda é uma coisa que a segunda sessão vai enfrentar aí com bastante dificuldade e nos próximos anos. Mestre, era isso, era rápida a minha mensagem e eventualmente depois fico à disposição para algum questionamento. Obrigado.